Em dezembro de 2020, a música I Don't Care do grupo de K-pop 21 começou a entrar nos trending topics do Twitter/X, mas pelos piores motivos possíveis. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando uma briga entre duas famílias filipinas, a família Nuesca e a família Gregório. Em um determinado momento aparece uma menininha de 12 anos, que é filha do policial Jonel Nuesca, que está envolvido nessa briga, e começa a gritar coisas absurdas para outra família, como cala a boca, vocês sabem quem é o meu pai, e o meu pai é um policial. A senhora, que também aparece no vídeo, chamada Sônia Gregório, revida essa má educação da menininha cantando o refrão da música I Don't Care do 21, que significa eu não ligo. Segundos depois, o pai dessa menina aponta e atira sua arma bem na cabeça da Sônia, matando ela e seu filho Frank Gregório. Esse é o caso trágico e revoltante sobre o tiroteio em Tarlac. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, enquanto tomamos um cafezinho gelado, dessa vez com uma caneca nova que um amigo me deu de aniversário. Muito bela. E 2024 tá chegando, eu não sei quando eu postarei esse vídeo, se vai ser na última semana de dezembro ou primeira semana de janeiro. Enfim, se vocês quiserem me seguir nas minhas outras redes sociais para saber um pouco melhor sobre a minha vida, meu Instagram é @luisakemi, meu TikTok é @luisakemtt. Em julho eu estarei viajando para a Coreia do Sul, se vocês quiserem se ver estes conteúdos. Enfim, começando o caso. Final do ano normalmente é sinônimo de festas, reuniões de família e celebrações, mas para a família Gregório, essa data ainda é marcada por muito luto desde 2020. Para entender exatamente o que aconteceu naquele dia em que a Sônia e o Frank Gregório perderam suas vidas, a gente precisa entender melhor como era essa relação entre as duas famílias, Gregório e Nuesca. Ambas as famílias eram vizinhas, elas moravam na província de Tarlac, lá nas Filipinas, e no começo todo mundo se dava muito bem. Só que em 2017, o sargento da polícia Jonel Nuesca comprou um terreno que pertencia à família Gregório. Se eu não me engano, foi a Sônia que foi responsável por essa transação. E esse terreno era gigante, então a Sônia pensou em dividir todo esse terreno em partes separadas e vender para compradores separados, porque dificilmente ela encontraria alguém que iria comprar esse terreno inteiro. O Jonel comprou aproximadamente 200 metros quadrados dessa propriedade e estava esperando a Sônia emitir o título da sua porção de terra, né, seu certificado de propriedade, porque agora ele pagou e ele era o dono. Só que a Sônia queria emitir todos os títulos de terra de uma vez só, então ela queria esperar que todas essas pequenas partes do terreno fossem vendidas antes de emitir. E assim, nem todos tinham sido vendidos, então ela ainda não tinha entrado com o processo de emissão. Mas o Jonel ficou muito bravo, porque ele pensou que a família Gregório estava passando a perna nele, e a partir daquele momento ele começou a odiar a família Gregório. A Sônia tentou pedir desculpas, devolveu todo o dinheiro que ele tinha pagado naquela propriedade, mas mesmo assim o Jonel ainda guardava ressentimentos. Inclusive, ele abriu até um processo contra os Gregório e acabou perdendo. A partir daquele momento, a família Gregório virou inimiga número 1 do Jonel, e todos os vizinhos sabiam disso. O Jonel não era o tipo de pessoa que você deveria arranjar problemas, porque todo mundo também sabia que ele era um policial violento, de passado violento e extremamente truculento, como veremos a seguir. Na época, a Sônia até reclamou com seu marido que ela sentia que o Jonel estava ameaçando os seus filhos e netos. Por exemplo, o marido da Sônia disse o seguinte para uma entrevista: ele estava ameaçando as crianças, dizendo que não deveriam intimidar sua filha, mas sua filha não estava sendo intimidada. Ele é quem intimida, ele é um policial. Basicamente, ele dizendo que as crianças da família Gregório ficavam fazendo bullying com a sua filha, aquela menininha de 12 anos que apareceu no vídeo anteriormente, só que os Gregório diziam que isso não era verdade e que, na verdade, ele estava usando o seu poder como adulto e policial para intimidar as crianças. Essa briga entre as duas famílias durou por 3 anos, até que o Jonel não aguentou mais a sua raiva. Por causa de uma discussão boba sobre barulho na vizinhança, o Jonel apontou sua arma na direção de Sônia e Frank Gregório. Em 2020, o Frank tinha 25 anos e, apesar de ser extremamente jovem, ele já era casado e tinha um filho de 1 ano de idade. Teoricamente, ele morava em outra cidade com a sua esposa e filho, só que ele passava grande parte do seu tempo em Tarlac, na casa da sua mãe Sônia, porque era lá naquela cidade onde ele tinha mais trabalho. Pelo que eu entendi, o Frank não tinha nenhum trabalho fixo, ele trabalhava com diversos tipos de trabalhos manuais, normalmente
normalmente trabalhos em construção, talvez como pedreiro. E como ele tinha que sustentar a sua família, ele tentava qualquer trabalho que aparecesse na frente dele. Todo mundo descreveu Frank como um cara muito trabalhador. No dia 20 de dezembro, alguns integrantes da família Gregório decidiram fazer uma pequena celebração no quintal da casa da família, que era a casa da Sônia, né? Que era meio que pra comemorar final do ano, Natal, etc. Basicamente aproveitar que tava todo mundo junto, porque quando chegasse mais perto das festas, provavelmente assim os filhos mais velhos dos Gregório voltariam para suas novas famílias e todo mundo estaria separado. Não era nenhuma grande celebração, era mais assim amigos e primos e irmãos sentados numa mesinha de plástico, bebendo cerveja e acendendo bogas. Boga é tipo um foguete ou canhão caseiro que é super popular nas Filipinas, mas não é como uma arma, é mais parecido com fogos de artifício, pelo menos o propósito. Não sei exatamente como funciona o funcionamento de uma boga, mas quando você acende, ela faz um barulhão assim, e esse é todo o propósito. Então, muitos filipinos acendem bogas durante o Natal, o Ano Novo, como uma forma de celebração, é tipo o barulho do rojão. Elas são proibidas no país, mas isso não quer dizer que não seja comum, então muita gente nas Filipinas utilizavam. E o Frank, naquele dia, estava acendendo algumas bogas com os seus amigos, porque eles estavam bebendo, comemorando, etc. Os vizinhos começaram a escutar barulhos como bum, bum, mas nem se preocuparam muito porque era um domingo à tarde e todo mundo sabia que era uma boga. Mas uma pessoa que não gostou nadinha de ser incomodado por esse barulho foi Jonel Nuesca. Ele ficou absolutamente furioso. Talvez ele tenha pensado como eles ousam usar um dispositivo ilegal bem na minha frente, eu como policial, isso é um desrespeito, ou talvez ele só quisesse buscar por um motivo para encrencar com os Gregório. De qualquer forma, ele pegou a sua pistola semiautomática e foi até a casa da família. Ele chegou, avistou o Frank e já arrancou a boga das suas mãos e começou a dizer que ia levar ele sim para a delegacia, que o Frank seria preso. E o Frank, que já estava um pouco bêbado das cervejas que eles estavam bebendo, também começou a bater boca. E ficaram os dois lá metendo a mão na cara um do outro e gritando. Segundo testemunhas, o Jonel até chegou a agredir o Frank. Ele deu um soco no Frank, que era um homem magrinho e baixinho. Nesse momento, todos os amigos e familiares do Frank começaram a tentar apaziguar essa situação. Nesse vídeo que viralizou, dá pra ouvir as pessoas gritando, chorando, pedindo pra eles pararem de brigar, porque as pessoas sabiam do que o Jonel era capaz. O Jonel já havia sido acusado de 2 outros casos de homicídio antes, e ele foi liberado por, entre aspas, faltas de provas. Mas todo mundo sabia a verdade, ele só tinha se safado porque ele era policial, e esse não era um caso isolado entre os policiais do país. De acordo com o World Population Review, em dados de 2020 mostram que as Filipinas ocuparam o 3º lugar entre os países com maior número de casos de homicídios policiais, e o Brasil ficava em 2º. E agora, em 2023, eu chequei as tabelas de novo, e as Filipinas ficaram em 1º lugar. Durante a administração do ex-presidente das Filipinas, chamado Rodrigo Duarte, ele fez toda uma campanha anti-drogas e meio que anti-criminalidade, em que ele dava todo o embasamento ali pra polícia pra atirar para matar em qualquer caso. Ele fazia vários comentários na mídia mencionando essa política de, em casos de drogas, os policiais podem agir pra matar mesmo. E coincidentemente, os casos de violência policial no país aumentaram 50% naquela época, e não só contra bandidos ou suspeitos, mas completos civis. Então, quando o Jonel começou a se exaltar demais, a Sônia, que já estava super preocupada com o filho, ela entrou na frente dos dois, abraçou o Frank e começou a pedir, por favor, pare com essa briga, vamos parar com isso. Todos os familiares e amigos também estavam tentando acalmar o Jonel, eles sabiam que ele estava armado. Só que o Frank, por ainda estar bêbado, ele ainda estava tentando bater boca com o Jonel. Alguns familiares puxaram seus celulares e começaram a gravar a situação exatamente porque o Jonel era policial. Eles não podiam ligar para a polícia nesse caso em que o Jonel estava agredindo o Frank. Então, eles queriam ter pelo menos provas em vídeo dessas agressões. E é por isso que a gente tem esse vídeo que viralizou. A filha do Jonel, que tinha 12 anos, também estava lá. Ela seguiu o pai até a casa dos Gregório e também estava batendo boca com o Frank e com a Sônia. Além disso, ela também estava dando tapas
e puxando o cabelo da Sônia. Depois ela começou a dizer coisas como: cala a boca, vocês sabem quem é meu pai, ele é policial. A Sônia fica incrédula com a falta de educação da menina e ela retruca cantando o refrão da música I Don't Care do 21, que, como eu mencionei antes, é ela falando eu não ligo. Que era basicamente a Sônia falando eu não ligo que o seu pai é policial. O Jonel perdeu todo o controle quando ele viu a Sônia retrucando a sua filha dessa forma. Segundo ele viu até, ele começou a perder a visão, ela começou a ficar escurecida de tanta raiva que ele tava sentindo. Então ele pegou uma arma e atirou na cabeça da Sônia a queima-roupa. Logo depois, ele deu 2 tiros no peito do Frank e os dois caíram imediatamente mortos no chão. Não satisfeito, o Jonel deu mais um tiro na Sônia quando ela já estava sem vida no chão. Ele fez isso na maior frieza, na frente da sua própria filha e de todos os familiares dos Gregório, e 5 dias antes do Natal. Depois disso, o Jonel fugiu e foi se esconder na casa dos seus pais, que moravam em outra cidade nas Filipinas. A notícia se espalhou super rápido e o vídeo do incidente começou a circular na internet. Os filipinos estavam cansados de casos como esse, em que inocentes são mortos por policiais corruptos. Vários casos similares aconteceram nos últimos anos e a população queria justiça. Então, apenas um dia após esse incidente, várias hashtags começaram a aparecer nas redes sociais, sendo tweetadas por pessoas comuns e celebridades. Algumas delas eram Stop the Killings nas Filipinas, né? Parem as matanças nas Filipinas. Policiais são terroristas, ou a polícia é terrorista, e justiça para Sônia Gregório. A filha de 12 anos do Jonel também foi duramente criticada por causa das coisas que ela falou durante o vídeo, né, que viralizou, e as informações pessoais dela começaram a vazar na internet, e era apenas uma criança de 12 anos. A Unicef das Filipinas até compartilhou um artigo pedindo para as pessoas pararem de fazer bullying com essa menina e pararem de compartilhar as informações pessoais dela, porque ela tinha apenas 12 anos. É muito importante falar aqui, gente, que era apenas uma criança e ela foi criada pelo Jonel. Ela não pode ser responsabilizada pelas atitudes do seu pai. Sim, durante esse vídeo ela foi um pouco mal educada e grosseira, com certeza, mas é apenas uma criança, provavelmente ela foi educada pelo Jonel, ela acreditava que o seu pai estava certo, muito provavelmente, e ela deve ter sofrido muito depois de reparar que o seu pai, né, assassinou pessoas na sua frente. No mesmo dia em que os assassinatos aconteceram, o Jonel se entregou para a polícia na sua cidade natal, né? Uma teoria que as pessoas criaram é que o Jonel se entregou na sua cidade natal porque talvez ele pensou que teria privilégios por lá, porque ele também era policial, mas isso não aconteceu. Ele pensou que ia acontecer que nem dos outros 2 casos de homicídio em que ele foi acusado e depois liberto por falta de evidências, mas esse não era o caso, porque muitas pessoas nas Filipinas tomaram consciência desse caso e estavam pedindo por justiça. Então, existiam muitos olhos em cima dele. Mesmo assim, no dia 10 de janeiro de 2021, o Jonel se declarou inocente das suas acusações, apesar de existir vídeos mostrando o momento em que ele tira a vida de uma mãe e de um filho que estavam desarmados. E no dia 26 de agosto de 2001, o Jonel foi considerado culpado pelo Tribunal Regional de Primeira Instância lá da cidade e ele foi condenado à reclusão perpétua e de pagar uma multa de 85 mil reais convertidos à família Gregório. Só que o Jonel não chegou a cumprir nem 4 meses de prisão. Isso porque em novembro de 2021, no mesmo ano em que ele foi condenado e preso, ele apareceu morto na sua cela e, segundo uma investigação, ele tinha falecido de parada cardíaca. Mas existe uma teoria da conspiração que rola por aí, das pessoas dizendo que foram seus companheiros de cela que o mataram e os policiais tentaram encobrir essa situação. Apesar de que não existe nenhuma evidência para afirmar isso. Enfim, esse foi o desfecho desse caso extremamente perturbador
perturbador e sombrio da história das Filipinas. Se você achou esse caso interessante porque você não assiste o último vídeo que foi publicado aqui no canal, eu acho que foi o último caso, que foi da assassina lá na Coreia do Sul que matou apenas para saber como é matar, que é o caso da Jung Yoo-jung. Ou porque vocês não assistem o outro caso que foi publicado recentemente aqui, que é sobre o enigma do assassinato do supermercado de Ibaraki, em que um rapaz de 17 anos foi assassinado nesse supermercado e os suspeitos nunca foram pegos, apesar de existirem várias imagens deles na internet. Lembrem-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.